ler o texto então, irmãos? Mateus capítulo 11, a partir do versículo de número 20 até o verso 30. O texto diz assim: Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres. Pelo fato de não se terem arrependido, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar. Pai bendito, Deus amado, nós rendemos graças ao Senhor neste tempo em que agora nós, depois de termos nos reunido, e óbvio, ainda estamos reunidos em torno da sua mesa, paramos agora, ó Deus, para ouvir o Senhor falar conosco através da exposição das Sagradas Escrituras. Que apesar de mim, ó Deus, nesta noite seja de fato o Senhor falando, e estejamos, ó Deus, atentos à sua voz, atentos, ó Pai, à sua palavra, atentos, ó Deus, aos teus preceitos, atentos, ó Deus, a esta palavra de vida. Oramos, ó Pai bendito, para que nesta noite, muito mais do que sairmos daqui com um mero conhecimento histórico ou intelectual acerca dos fatos que envolveram o ministério e a vida de Jesus, que o Senhor possa quebrantar o nosso coração e guiar-nos, ó Deus, à novidade de vida, a um arrependimento sincero, que a sua palavra, ó Deus, possa vir sobre o nosso coração nesta noite como uma marreta e quebrar o nosso coração orgulhoso, para que tenhamos a consciência, ó Deus, de que precisamos de Ti, precisamos do Seu Filho amado, Cristo Jesus. É no nome dEle, ó Pai bendito, que nós oramos. Amém. Irmãos, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, e esse Evangelho é de fato um texto que nos chama muita atenção. O Evangelho, ele busca narrar aqui a vida de Jesus, seu ministério, e ele mostra como as pessoas reagiram à pregação e à mensagem de Jesus. É interessante nós considerarmos o texto que lemos agora à luz dos versos anteriores. Se você olhar os versos de 16 até o verso 19, você vai ver que depois de Jesus ter dado testemunho acerca de João, e, obviamente, dando testemunho sobre quem era João, o seu ministério, Jesus estava dando testemunho acerca dele mesmo, acerca da sua própria pessoa. Ele continua essa sentença, ele continua o seu discurso reprovando uma geração inteira.
E ele vai dizer da seguinte forma no versículo 16: mas a quem hei de comparar esta geração? E aí Jesus, então, ele vai mostrar que a geração a quem ele se dirige era uma geração extremamente insatisfeita, uma geração inconstante. E ele mostra isso a partir da narrativa dos versos 18 até o verso 19, também verso 17, quando ele diz assim, no verso 17: nós vos tocamos flauta e vocês não dançaram, fazendo alusão aqui a um acontecimento festivo, muito provavelmente a uma festa de casamento onde havia dança. Mas depois ele continua: entoamos lamentações, vocês não choraram, vocês não prantearam, fazendo uma referência aqui a momentos de luto, muito provavelmente a um funeral. E ele continua dizendo: veja João Batista, que não comia, não bebia, e vocês dizem, tem demônio. E aí veio Jesus, veio o Filho do Homem, que come e bebem, e vocês dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho. Jesus está mostrando que essa geração a quem ele se dirige eram pessoas extremamente insatisfeitas. Não porque a eles lhes estava faltando algo, mas na verdade porque esta era uma característica intrínseca daquela geração. Uma geração inconstante, que não se satisfazia com nada, nem mesmo com a palavra de Deus, ou com o próprio Deus na pessoa do seu Filho, nem mesmo com Jesus. E logo em seguida, então, nós entramos na nossa passagem, no texto que nós lemos, e então Jesus continua a reprovar as cidades nas quais ele havia operado muitos milagres. Perceba, Jesus está se dirigindo aqui, desde os versos anteriores, a pessoas e a cidades nas quais ele havia ensinado e nas quais ele havia testificado a respeito da sua própria pessoa e do seu ministério, através dos milagres que ele havia realizado. E ele continua a reprovar estas cidades e aquela geração. Anteriormente, ele reprova aquelas pessoas ou aquela geração por causa da sua inconstância, ou porque eram insatisfeitos, porque não se davam por satisfeitos com aquilo que Deus lhes estava oferecendo por meio de Cristo Jesus. Mas agora, ele reprova essas pessoas por causa da dureza do coração delas, e porque mesmo Deus tendo sido tão maravilhoso com eles, ao ponto de dar inúmeras evidências a respeito da autoridade de Jesus, eles continuavam impenitentes, continuavam com seus corações duros e sem arrependimento. E Jesus então vai narrar aqui aqueles que, devido à rejeição ao Filho do Homem, ou seja, ao próprio Jesus, seriam no último dia ou no dia do juízo final condenados. O que nós podemos dizer que Jesus inclusive vai fazer nesse texto é quando ele, de uma forma muito interessante, ele vai advertir essas cidades, essa geração, ele vai explicar o motivo dessa advertência e ele então vai fazer aqui uma comparação que nos chama muita a atenção nessa passagem. E o primeiro ponto do texto que nós vamos avaliar, então, se encontra dos versos 20 até o verso de número 24. Vou pedir para o Tiago passar para mim. Onde a passagem vai nos mostrar justamente aqui aqueles que estão sendo alvos da condenação de Deus, através da mensagem do próprio Jesus. E essa condenação, ela é explícita através de sentenças de advertências que nós encontramos aqui. Sendo essas sentenças os famosos ais que nós encontramos no texto das Escrituras. Se você está, inclusive, familiarizado com o texto do Antigo Testamento, nós acabamos de estudar Isaías na nossa escola dominical, e você vê que por diversas vezes Isaías começa os seus discursos dizendo assim: ai de vós, ai desta cidade, ai de vocês. E essas sentenças, elas tinham
o objetivo tanto de demonstrar o juízo de Deus sobre aquela nação, ou as nações impenitentes, mas também o lamento do profeta por causa da dureza, da incredulidade do coração daqueles que, tendo ouvido a palavra de Deus, continuavam agindo segundo as suas próprias vontades, segundo os seus próprios interesses. E aí então, Jesus começa a citar aqui cidades que são e foram extremamente importantes no decorrer do seu ministério. Ele fala a respeito de Tiro, Sidom e até mesmo Cafarnaum, provavelmente uma cidade em que Jesus morasse, uma cidade que servia para Jesus como uma espécie de quartel-general, onde ele se reunia e se encontrava ali com os seus discípulos, e dali ele instruía os seus discípulos, os enviava às cidades vizinhas, e tinha ali também um local de descanso. Cidades essas onde Jesus realizou muitos milagres, cidades onde Jesus fez grandes coisas, onde ele proferiu grandes sermões e até mesmo onde ele fez milagres extraordinários que apontavam para ele como sendo verdadeiro Deus e verdadeiramente o Messias, aquele que veio para perdoar os homens de seus pecados. Mas o que Jesus vai dizer acerca dessas cidades não é tão bom assim. Apesar de Jesus ter realizado grande parte do seu ministério nessas cidades, serem elas cidades importantes, o que Jesus vai dizer agora a respeito delas é que elas não eram cidades bem vistas aos olhos de Deus, bem vistas aos olhos de Jesus, justamente por causa da dureza do coração deles e por causa da sua impenitência. E aí então o que Jesus vai dizer, perdão irmãos, porque eu disse que Jesus estava fazendo uma referência aqui a Tiro e Sidom, na verdade ele fala de Corazim e Betsaida, e Tiro e Sidom são cidades que ele vai comparar Corazim e Betsaida com cidades e povos do período do Antigo Testamento. Mas o que ele vai fazer aqui nesse texto é mostrar que cidades que no Antigo Testamento foram reprovadas por Deus através da pregação dos profetas, elas no último dia seriam menos punidas, ou seja, haveria menos rigor para com essas cidades do que para com cidades importantes como Corazim, Betsaida e até mesmo Cafarnaum. O que o texto vai dizer para nós no versículo 21, por exemplo, quando Jesus profere essa sentença é: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom, cidades aqui que foram reprovadas pelos profetas no Antigo Testamento, se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de cinza e saco. Se você olhar, por exemplo, para o texto de Jonas, onde Jonas prega um sermão um tanto quanto estranho em Nínive, onde ele passa correndo por aquela cidade e dizendo que Deus iria destruir aquela cidade, o povo, depois de ter ouvido a pregação de Jonas, que provavelmente, se fosse avaliada segundo os critérios para se avaliar um sermão hoje em dia, poderíamos dizer que não foi um grande sermão assim, do ponto de vista homilético, mas foi a mensagem que Deus havia dito para que Jonas pregasse naquela cidade. Depois deles terem ouvido a pregação de Jonas, o texto vai dizer que eles se arrependem, têm seu coração quebrantado, rasgam as suas vestes e se cobrem de cinzas e pano de saco como evidência e sinal do seu arrependimento e da sua humilhação diante da consciência do pecado. E o texto vai dizer que depois daquela nação ter se arrependido dos seus pecados e se humilhado na presença de Deus, o que eles receberam não foi destruição e juízo, mas foi a graça de Deus e o perdão da parte de Deus devido ao arrependimento deles. Mas o que Jesus está dizendo é que nessas cidades importantes como Corazim e Betsaida, grandes coisas se fizeram.
muito mais do que um sermão como aquele que Jonas pregou, muito rápido, passando pela cidade correndo, mas grandes sermões e até mesmo grandes milagres que Jesus havia realizado, como uma forma de despertar a consciência daqueles homens fracos à fé em Cristo e ao arrependimento de seus pecados. Mas Jesus vai dizer que eles eram tão incrédulos e o coração deles tão duros para com a palavra de Deus, que mesmo diante da pregação e dos sinais que testificavam a respeito de Jesus, eles não haviam se arrependido. Perceba que provavelmente Jesus está se dirigindo aqui a pessoas que foram alvo dos seus milagres, a pessoas que foram beneficiadas pelo poder e pelos milagres de Jesus, e mesmo assim continuavam duras em seu coração. Talvez Jesus esteja se referindo aqui a homens que, estando paralíticos, voltaram a andar, homens que, estando cegos, voltaram a ver, mudos que voltaram a falar, mas que mesmo assim continuavam impenitentes. E Jesus então vai dizer a estas cidades: ai de vocês, porque se naquelas cidades corruptas do Antigo Testamento se houvesse realizado os milagres e os sinais que no meio de vocês foram realizados, elas teriam se arrependido e essas cidades permaneceriam até os dias de hoje. Mas Jesus vai dar aqui um outro exemplo, e talvez para você esse seja um exemplo mais impactante, porque das histórias que nós encontramos na Bíblia, um dos exemplos e das histórias mais impactantes e marcantes é o fato de que Jesus destruiu 2 cidades inteiras no Antigo Testamento por causa do pecado deles. Quando no Antigo Testamento o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra por causa da sua promiscuidade. E aí o texto vai dizer o seguinte: olha, se em Sodoma se tivessem realizados os milagres que no meio de vocês foram realizados, elas permaneceriam até hoje. E note que nas Escrituras, Sodoma e Gomorra, por diversas vezes, aparecem como sinônimo de depravação, sinônimo de promiscuidade. Em certo sentido, o que Jesus está dizendo aqui é que essas pessoas a quem ele se dirige, a cidade de Cafarnaum, eram pessoas mais corruptas em seu coração do que aquelas cidades que foram destruídas no Antigo Testamento. E Jesus vai dizer que a reprovação dessas pessoas, ela era decorrente da impenitência, sendo confrontados, sendo chamados ao arrependimento, continuavam com seus corações duros e as suas vidas não mudavam. Lembra do conteúdo da mensagem de João, do conteúdo da mensagem de Jesus, quando ele falava a respeito do reino de Deus, falava a respeito de arrependimento, chamando os homens ao arrependimento, falava a respeito da vinda do Messias. Esse era o conteúdo dos sermões de Jesus. Esse era o conteúdo da mensagem dos apóstolos que foram enviados a pregar por Jesus. Mas o que o texto nos mostra é que essas pessoas que foram chamadas ao arrependimento diante da pregação do Evangelho de Cristo Jesus, continuavam duras em seu coração, continuavam impenitentes, e muitos desses, talvez tendo sido até mesmo beneficiados por Jesus, pelo poder de Jesus, continuavam incrédulos e sem demonstrarem um arrependimento real e sincero. E aí o texto vai nos mostrar, então, que dessas pessoas que ouviram o Evangelho e que foram beneficiadas pelo poder de Jesus, seria cobrado muito mais do que daquelas cidades mencionadas aqui no texto, cidades tidas como sinônimo de promiscuidade no Antigo Testamento. Entendo, irmãos, que algumas aplicações, desde já elas são pertinentes para nós. E a primeira delas é que, quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós ouvimos a mensagem do reino de Deus, quando nós ouvimos a mensagem de arrependimento, a que somos chamados pelo próprio Jesus,
pesa sobre nós uma grande responsabilidade. Todos nós, irmãos, que estamos aqui nesta noite e aqueles que se reúnem em igrejas fiéis nesta noite para ouvir a mensagem do Evangelho, para ouvir a Bíblia sendo pregada de maneira fiel, estão sendo colocados em xeque. Entenda isso, que todos nós nesta noite estamos sendo colocados em xeque, em certo sentido, contra a parede. Temos sobre nós grande responsabilidade e responsabilidade de responder ao Evangelho. E segundo o texto, a resposta que Jesus requer de nós, à medida em que nós ouvimos o Evangelho, é o arrependimento. É a consciência dos nossos pecados, o arrependimento dos mesmos e a busca agora por Cristo Jesus como aquele que pode perdoar os nossos pecados e nos dar um novo coração. Tirar de nós o coração de pedra e nos dar um coração de carne. Essa é a resposta que Jesus requer de nós à medida em que nós ouvimos o Evangelho, ou seja, o arrependimento. Portanto, nós precisamos nos conscientizar acerca da responsabilidade que nós temos diante da pregação e da mensagem do Evangelho. E diante da palavra de Deus, irmãos, todos nós somos chamados ao arrependimento. Arrependei-vos. Essa é a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Mas algo que eu também gostaria de considerar, irmãos, diz respeito ao juízo de Deus sobre os impenitentes, tanto quando nós consideramos a sua segunda vinda, quando nós consideramos o dia em que nós vamos nos encontrar com Cristo, seja Ele na segunda vinda do Filho, ou seja no dia da nossa morte. E o que nós precisamos considerar aqui é que muito mais pesa sobre aqueles que ouviram o Evangelho a responsabilidade de responder a ele, do que sobre aqueles que não ouviram ou não conhecem o Evangelho. Nesse sentido, o que nós podemos afirmar é que a punição no dia do julgamento, ela levará em conta a oportunidade, levará em conta o conhecimento e a exposição que nós tivemos acerca do Evangelho de Cristo Jesus. Ou seja, quanto mais nós conhecemos, mais pesa sobre nós a responsabilidade de respondermos ao Evangelho. E quanto mais conhecemos e nos mantemos impenitentes, sem nos arrepender dos nossos pecados, maior juízo será derramado sobre nós naquele dia. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então o texto tanto nos chama ao arrependimento, mas também considera o fato, irmãos, de que naquele dia, se nós não nos arrependemos dos pecados, isso porque temos diante de nós uma revelação que é maior, é mais completa, é mais clara acerca do Evangelho, do que até mesmo os profetas do Antigo Testamento tiveram, ou como vimos na semana passada, maior e mais clara do que até mesmo o próprio João Batista teve. Nós temos o privilégio e a oportunidade de conhecermos mais do Evangelho do que o próprio João Batista. Isso porque ele não viu os eventos redentivos serem realizados, eventos cruciais como morte, ressurreição e ascensão de Jesus. E nós conhecemos tudo isso a partir das Escrituras. Portanto, temos uma responsabilidade de responder a isso, e a responsabilidade é maior, porque a mensagem está mais clara para nós do que esteve para até mesmo os profetas do Antigo Testamento e aquelas cidades que são mencionadas aqui no texto. Mas a passagem nos mostra que o dia da vinda do Senhor não será apenas dia de juízo, mas será também dia de graça e de misericórdia. Os homens naquele dia, irmãos, não serão apenas condenados, mas haverá também a recepção da parte de Cristo, daqueles que, tendo se arrependido de seus pecados, se voltaram a eles. E aí o texto vai nos falar, a partir do versículo 25 até o verso 30, acerca daqueles que serão recebidos ou aceitos. E aí a passagem vai nos mostrar aqui
alguns motivos pelos quais essas pessoas serão recebidas naquele dia. E o primeiro motivo é por causa da revelação do Pai. E olha que interessante, o versículo de número 25 até o versículo de número 26 vai nos falar a respeito disso. E a passagem diz assim: por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E aí o texto vai nos mostrar aqui então, que mesmo tendo Deus agido com juízo sobre aqueles que não se arrependeram, Ele vai agir e age com graça e misericórdia para com aqueles que, tomando consciência do seu pecado, se arrependem do mesmo. Alguns comentaristas dizem que a expressão que nós encontramos no versículo 25, que diz assim, por aquele tempo, ela faz aqui referência ao período em que Jesus vai vocacionar 70 discípulos e os enviar a pregar o Evangelho. E agora Jesus está aqui dando graças a Deus por aqueles que, nesta missão dos 70, receberam o Evangelho, e a eles o Evangelho foi revelado, a eles o Cristo foi revelado. Ou seja, eles tiveram entendimento, eles tiveram discernimento a respeito do Evangelho de Cristo Jesus. Mas há algo importante de considerarmos nesta passagem. Isto porque, a princípio, nos parece haver algum tipo de injustiça no texto, quando a passagem nos fala a respeito de Deus ocultando a verdade de algumas pessoas. Sendo que, na verdade, nós não podemos falar de injustiça aqui, mas sim de juízo, porque ocultar o conhecimento do Evangelho aqui significa justamente o julgamento sobre aqueles que, tendo ouvido a mensagem, rejeitaram o Evangelho. Ou seja, aqueles supostamente autossuficientes. E é isso que Jesus quer dizer com ocultar estas coisas aos sábios e instruídos. Jesus está falando aqui acerca daqueles que, talvez por causa da sua condição social, ou até mesmo conhecimento intelectual, se julgavam autossuficientes. E muito provavelmente Jesus esteja se referindo aqui aos próprios fariseus, saduceus, os judeus daquele contexto, que por fazerem parte de uma tradição religiosa e ocuparem certos lugares de honra, se julgavam autossuficientes, porque entendiam que as suas obras garantiam para eles a salvação. É desses que o texto diz, homens que se julgavam autossuficientes e independentes de Cristo, e, portanto, não julgavam necessário se arrependerem de coisa alguma, porque entendiam que não tinham pecado. Mas Jesus vai dizer que esses homens não conheceram o Evangelho, e a ausência de conhecimento decorria do julgamento de Deus a esses homens por causa da sua soberba, por causa da sua arrogância, por causa da dureza do coração deles, e porque eles se julgavam autossuficientes. Porque se julgavam melhores do que os outros. Podemos ver, por exemplo, o momento em que Jesus, depois de ter vocacionado Levi, se assenta com alguns publicanos e pecadores, e esses homens vão questionar Jesus, dizendo assim, por que você se assenta com esses pecadores? E aí Jesus então vai dizer que os sãos não precisam de médico, mas que ele veio para os doentes. Mas quando Jesus fala aqui dos pequeninos, a quem o Evangelho foi revelado, ele fala justamente acerca daqueles que, tendo ouvido a mensagem do Evangelho, foram conscientizados, e agora, segundo o próprio texto, pela ação soberana e graciosa do próprio Cristo, em dar-lhes o conhecimento a respeito do Evangelho de Cristo Jesus.
Os pequeninos aqui, irmãos, são aqueles que então reconhecem a sua insignificância, reconhecem os seus pecados, reconhecem a sua carência e então buscam em Cristo a solução para aquilo que homem algum pode dar, que é a salvação e o perdão de pecados. E o texto vai nos mostrar então que a estes que reconhecem o seu pecado, é-lhes revelado o Filho, e é o próprio Filho quem revela a eles a sua própria pessoa e a pessoa do Pai, mostrando que o conhecimento que se pode ter de Deus só se pode ter através de Jesus Cristo. É interessante considerar isso, irmãos, entendendo que se nós de fato queremos conhecer a Deus, nós só podemos conhecê-lo através de seu Filho amado, Cristo Jesus. Se nós queremos ter um relacionamento com Deus, nós só podemos ter esse relacionamento através de Jesus, e não através das nossas obras. Ou como Martim Lutero disse no contexto da Reforma Protestante no século XVI, não através das escadas que nós construímos para alcançar Deus, porque essas escadas são insuficientes para isso, são incapazes para isso. Mas nós podemos sim nos relacionarmos com Deus através de Cristo Jesus. Podemos conhecer a Deus e somente através de Cristo Jesus. E aí então o texto vai nos mostrar que aqueles que são recebidos por causa do próprio Filho ou da interferência do Filho. E aí o texto vai nos mostrar, irmãos, justamente o que nós já temos falado, que é o próprio Filho quem se dá a conhecer e é Ele quem revela o próprio Deus. É interessante que os próprios discípulos talvez neste momento não tivessem um conhecimento a respeito disso. Lembra que num determinado momento eles vão chegar para Jesus e vão dizer assim: revela-nos o Pai. E aí Jesus vai responder para eles: olha, vocês estão comigo há tanto tempo e ainda não me conhecem. Jesus está mostrando a eles que eles estavam com o próprio Deus, mas que ainda não haviam tido a compreensão e o discernimento acerca dessas coisas. Mas o que o texto vai mostrar para nós é que nós podemos conhecer a Deus, porque podemos conhecer o Filho que se revela a nós na sua palavra. E é Ele mesmo quem de forma graciosa se dá a conhecer. Isso, irmãos, é gracioso, porque se o conhecimento de Deus fosse dependente da nossa capacidade, nós estaríamos fadados à condenação. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz que as coisas espirituais só se podem conhecer espiritualmente. Portanto, nós não podemos ter um conhecimento real e salvífico, aquele conhecimento que nos conduz ao arrependimento e à fé, se isso não nos for revelado. Portanto, Deus é quem, de maneira graciosa e misericordiosa, revela o Filho a nós, para que tenhamos consciência dos nossos pecados e possamos nos arrepender dos mesmos. Mas, embora nós possamos aqui considerar a soberania de Deus em se revelar aos homens, em se dar a conhecer, o texto é maravilhoso no final, nos versos 28 a 30, quando nos fala daqueles que são recebidos, porque esses recebem um gentil convite da parte de Jesus. Olha o que os versos 28 até o 30 nos dizem: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, o texto encerra esse bloco da passagem dizendo que a esses homens a quem Jesus dirige suas palavras de juízo e de condenação, palavras de advertência, a esses homens o Senhor Jesus também faz agora um convite.
E aí nós podemos dizer que esse convite que Jesus faz é o convite do discipulado. Considerando um aspecto do discipulado, é o convite que Jesus faz para que nós nos tornemos seus discípulos. Ele é quem nos chama a um relacionamento consigo mesmo, de maneira graciosa e de maneira gentil. Olha o que o texto nos diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Esse é o convite de Jesus. O convite que Jesus faz àqueles que, tendo consciência dos seus pecados e da sua fragilidade, tendo consciência a respeito da sua condição limitada, tendo consciência a respeito dos seus pecados e daquilo que prejudica o seu relacionamento com Deus e que, tendo consciência disso, tem sobre si um fardo muito grande, Jesus diz assim: vinde a mim. Jesus faz um convite àqueles que sofrem, Jesus faz um convite àqueles que sofrem e padecem as dores da alma. Ele faz esse convite. E ele faz de maneira gentil, mostrando que está de braços abertos àqueles que se dispuserem a responder positivamente a esse convite. E o que ele diz que recebe aquele que responde desta maneira a este convite é que estes encontram paz, estes encontram conforto, estes encontram descanso, estes encontram consolo, porque Ele nos dá. E Ele vai dizer: porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos aplacar a angústia do nosso coração, porque não temos buscado esse consolo de fato em Cristo Jesus. Porque no dia em que descobrirmos que nele nós podemos de fato encontrar consolo, conforto e repouso, nós vamos parar com a tolice de buscar conforto e consolo nas coisas do mundo, nos nossos próprios prazeres, no homem, em nós mesmos, e nós vamos até Ele. Nós vamos até Jesus, porque nós sabemos que nele podemos encontrar conforto para a nossa alma. Ele faz esse convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E este é um convite que Jesus faz não só para aqueles homens, naquele contexto onde o evangelista escreve, registra o sermão de Jesus, mas é um convite que Jesus faz a todos nós. Nós, portanto, irmãos, devemos responder de maneira positiva a este convite. Mas perceba, o convite de Jesus aqui é aqueles que entendem que são pecadores e que estão com o fardo pesado, porque chegaram à consciência de seus pecados e entendem que não podem fazer nada por si mesmos. Entenda que o conhecimento salvífico que nós podemos ter da parte de Cristo e que então nos impulsiona a esta resposta positiva, ela não é fruto de especulação ou de curiosidade, mas é fruto da consciência do pecado e também do cansaço de carregar um fardo tão pesado. Existe um pastor chamado Don Carson que ele diz algo muito interessante acerca disso. A sua afirmação é que Jesus não revela o Pai para satisfazer a curiosidade dos cultos, mas para introduzir os cansados no descanso eterno. Se você quer conhecer a Jesus por mera especulação ou curiosidade, você pode até conhecer, mas esse conhecimento se limitará ao campo da consciência e do raciocínio, mais especificamente o campo do intelecto, o campo do raciocínio. Mas se nós buscarmos conhecer aquele que de fato pode perdoar os nossos pecados, porque entendemos que já não podemos mais carregar um fardo tão pesado, nós encontraremos em Cristo conforto e consolo. Irmãos, o convite que Jesus faz, ele vale para os dias de hoje. O convite que Jesus faz para o arrependimento,
para que possamos encontrar nele conforto e consolo, é um convite que é estendido a cada um de nós. A pergunta que nós vamos fazer, e você deve fazer para você mesmo, é como você vai responder a este convite. Que Deus nos ajude, irmãos, a respondermos positivamente, porque certamente vamos encontrar em Cristo consolo para a angústia da nossa alma. Que Deus nos abençoe.